Os movimentos pelos direitos civis foram uma série de ações que lutava pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos e a garantia de direitos iguais para negros e brancos. Seus principais líderes foram Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Huey Newton e Bobby Seale. Quando o Congresso proibiu oficialmente a importação de escravos em 1808, ninguém imaginava que as divergências entre o norte industrializado e o sul agrícola fossem se agravar tanto, a ponto de culminar numa guerra civil. A escravidão foi o estopim do conflito, mas suas causas foram um complexo emaranhado de fatores socioeconômicos e político-culturais. No dia 1º de janeiro de 1863, Abraham Lincoln, então presidente dos Estados Unidos da América, assinou o Ato de Emancipação, que visava libertar mais de 4 milhões de escravos negros. Os estados do Norte vincularam ao Ato de Emancipação uma reestruturação do sistema social do Sul. Os negros passaram a ser recrutados pelo exército nortista, mas a proclamação de Lincoln não significou uma abolição institucionalizada da escravatura. Os 4 milhões de negros ainda tiveram de esperar até dezembro de 1865, quando o Congresso proibiu oficialmente a escravidão nos Estados Unidos através da 13ª Emenda Constitucional. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. In other words, it grants freedom to all Americans. There are exceptions, including criminals. There's a clause, a loophole. If you have that embedded in the structure, in this constitutional language, then it's there to be used as a tool for whichever purposes one wants to use it. Antes mesmo do fim da guerra, muitos estados do sul escravista possuíam políticas segregacionistas, como leis anti-miscigenação, que proibiam o casamento entre brancos e negros. Mas, com a abolição da escravidão, a defesa dessas políticas foi intensificada por alguns grupos, como a sociedade secreta Ku Klux Klan, formada em 1865. As leis Jim Crow entraram em vigor no ano de 1876, 11 anos após a 13ª Emenda. A medida foi tomada visando separar negros e brancos em locais públicos, como escolas e transportes públicos. Essas leis vigoraram por 89 anos, principalmente nos estados do Sul, e só chegaram ao fim em 1965, após diversas manifestações, incluindo a Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor. A Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas de Cor foi fundada em 1909 nos Estados Unidos, após o linchamento de 2 homens negros no estado de Illinois. O órgão tinha o intuito de diminuir a segregação racial e alcançar a igualdade entre brancos e negros, e também foi responsável pelo boicote ao filme O Nascimento de uma Nação, em 1915. Em Montgomery, na capital do Alabama, existia uma prática segregacionista contra os negros que utilizavam do transporte coletivo. As fileiras da frente eram dedicadas às pessoas brancas, já as últimas fileiras eram dedicadas aos negros. Quando os ônibus ficavam muito cheios, os negros eram obrigados a ceder seus lugares para que os brancos pudessem sentar-se. No dia 1º de dezembro de 1955, quando Rosa Parks voltava do trabalho, tomou um desses ônibus e sentou-se em um dos assentos localizados no meio do coletivo. Quando alguns brancos entraram no ônibus e ficaram em pé, o motorista exigiu que Rosa e outros 3 negros se levantassem para dar lugar aos brancos. Enquanto os outros 3 se levantaram, Rosa se negou a cumprir a ordem e permaneceu sentada. A polícia foi chamada e Rosa Parks foi detida e levada para a prisão por violar a lei de segregação do Código da cidade de Montgomery, apesar de não estar sentada nas primeiras cadeiras. No dia seguinte, Rosa foi solta depois que teve a fiança paga por Edgar Nixon, presidente da NAACP, e por seu amigo Clifford Durr. A prisão de Rosa provocou um grande protesto, que resultou em um boicote aos ônibus urbanos. Quando os trabalhadores negros e os simpatizantes da causa passaram a caminhar quilômetros em direção ao trabalho, causando grande prejuízo para a empresa. Os protestos receberam o apoio de várias personalidades que se engajaram no movimento, entre eles Martin Luther King, que era pastor na cidade de Montgomery, e a cantora gospel Mahalia Jackson, que realizou uma série de shows para ajudar os ativistas que estavam presos.
Em 1963, Martin Luther King liderou a Marcha sobre Washington, que reuniu cerca de 250 mil pessoas pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos e causou mobilização nacional. Em 1964, foi implementada a Lei dos Direitos Civis, que garantia à população negra, ao menos legalmente, o direito de frequentar os mesmos locais que a população branca. Isso graças à luta de Martin Luther King, Rosa Parks e outros milhares que manifestaram e foram às ruas para exigir seus direitos. Em 1965, quase 250 mil afro-americanos foram registrados como eleitores, o que nos anos anteriores, apesar de o voto ser permitido, era extremamente difícil. Em 1964, Malcolm X fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, que de tendência separatista defendia a união dos afro-americanos para combater a opressão vivenciada pelos negros e o racismo. 2 anos depois, Huey Newton e Bob Seale fundaram o Partido dos Panteras Negras, com a ideia de formar uma comunidade para combater a opressão e a violência sofrida pelos negros e, com um discurso anticapitalista, defender a liberdade, a terra, o emprego, a educação e outros direitos para essa população. Mesmo após tantos anos e tanta luta, o racismo ainda permeia entre nós. Ainda nos dias de hoje, vemos e vivenciamos cenas inacreditáveis, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares do mundo. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.